Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora vamos para Romanos, capítulo 9, verso 18. Nesse momento vou ler apenas este verso, que diz assim: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Queria que vocês, por favor, lessem este verso. O que é dito? Logo, meus irmãos, temos visto nesses dias que o Senhor Deus, Deus soberano, e é bom que se frise isso, decidiu na eternidade, no conselho da Trindade, decretar todas as coisas que haveriam de acontecer, bem como as suas causas primárias e secundárias. Deus então tem controle de tudo, absolutamente tudo, particularmente no que diz respeito a nós. Lemos também em outro tempo o texto de Salmo 139, 16, quando vimos ali que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Certamente que olhar para essa temática do decreto de Deus é algo que eu creio que mexa conosco, porque de alguma forma toca-nos no sentido da nossa capacidade de dirigir a nossa própria vida, de tomar as nossas decisões, e se pensarmos profundamente, nos depararemos talvez com dúvidas necessárias, as quais certamente são tiradas pela palavra do Senhor para o nosso próprio bem. Mas, quando falamos sobre o decreto de Deus, afirmei aos irmãos que uma coisa importante para que a gente compreenda isso é entendermos a doutrina da soberania de Deus. E aí até eu afirmei que enquanto você não entender a doutrina da soberania de Deus, você vai ter grande dificuldade de entender também a questão dos decretos de Deus, da predestinação, da eleição e outros temas que são igualmente bíblicos. Daí então reforçar com vocês no início essa questão da soberania de Deus. Vimos também que Deus, segundo a sua graça e poder, Ele não somente designou todas as coisas que haveriam de acontecer, mas Ele também restringiu o seu plano para a salvação de pecadores. Então Ele decidiu que haveria de salvar pecadores. Eu me refiro àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Com relação aos anjos, também Ele estabeleceu no seu decreto o que haveria de acontecer, e nós vimos que a Escritura também fala sobre anjos, embora o ponto da Escritura não seja tratar a respeito dos anjos, mas dos homens que haveriam de ser salvos por Cristo Jesus, o centro da Escritura. No dia de hoje, irmãos, nós vamos tratar de um assunto muito importante, e esses dois textos que li, eu creio que eles nos ajudam a isto. O primeiro deles, de Colossenses capítulo 3, verso 12, mostra-nos, dentro do contexto de santificação, que é esperado daqueles que são eleitos de Deus, uma postura condizente com este estado de salvação. Então, se eu sou um salvo, se eu entendo que eu fui uma pessoa eleita pelo Senhor desde os tempos eternos, se Deus dispôs os meios para esta salvação, é esperado que eu tenha uma postura que esteja de acordo com esta bênção recebida do Senhor. Nesse texto particularmente, de Colossenses capítulo 3, verso 12, nós temos a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo aí, que é revesti-vos, pois, como eleitos. Então, há uma veste própria. E esta veste própria passa necessariamente pelo quê? Por santidade, por amor, por afetos de misericórdia, por bondade, humildade, mansidão, longanimidade e outras posturas igualmente associadas a este estado. Mas eu quero destacar uma delas, que é exatamente a questão da humildade. E eu quero associar este aspecto ao assunto que nós estamos tratando. Por quê? Porque é comum que aqueles que entendem-se e veem-se como eleitos de Deus, diante de outros que ainda não entenderam essa doutrina, agirem
arrogantemente, com soberba. E isso é horrível. Primeiro, porque não condiz com o Senhor que nos salvou. Segundo, porque não condiz com a nossa condição de eleito. Terceiro, porque ao invés de criar um campo aberto para a reflexão bíblica sobre esse assunto, a gente fecha as portas a partir da nossa arrogância. Então, quando nós temos ciência desse assunto importante, um dos aspectos que nós precisamos ter como eleitos de Deus é exatamente a humildade, entendendo inclusive que se não fosse Deus conosco, nós ainda estaríamos na mesma ignorância que outros estão, que diz respeito a esta doutrina. Então, ao entrar nesse assunto, eu queria que você entendesse isso. Aquilo que Deus dispôs para nós não foi para nos tornar mais arrogantes, mas mais humildes, mais santos, mais misericordiosos, mais longânimos, dando assim espaço a que as pessoas possam ouvir, inclusive da nossa própria boca, sobre esse assunto tão importante, e entenderem que, mais do que vencer o debate de doutrinas, nós queremos ver pessoas salvas para Cristo Jesus, e acima de tudo, o nome de Deus glorificado pela manifestação da verdade, que consta na sua palavra, que é a verdade. O segundo texto que nós lemos, que é o de Romanos 9:18, eu escolhi esse texto porque, de alguma forma, para mim, ele é uma síntese do que está posto aqui. Nesse capítulo 9, Paulo quer deixar muito claro que Deus, em sua soberania, decretou ter misericórdia de alguns e não de outros. E isso já nos choca, eu imagino, né? Você imaginar essa situação aqui, então quer dizer que Deus teve misericórdia de alguns e não teve misericórdia de outros. Daqueles que ele teve misericórdia, ele acompanhou com a sua graça salvífica, sim. E daqueles outros que ele não teve misericórdia, ele acompanhou da sua justiça, sua ira final, sim, é esta a verdade. Mas até para tratar disso eu preciso de quê? Como eleito de Deus? Humildade. Porque eu entendi isso, e talvez você tenha entendido, não por seu próprio esforço, mas por graça de Deus, e assim deve se dar também na vida daqueles outros. Nesse sentido, portanto, a nossa confissão de fé, neste capítulo 3, nas sessões que vamos ver a partir de agora, nos apontam como isso se deu, e qual deve ser então a nossa postura diante dessa doutrina. Na sessão 6, e eu queria que você observasse agora, nós vamos aprender o seguinte, que Deus ordenou todos os meios para que os eleitos sejam salvos. Repetindo, Deus ordenou todos os meios para que os eleitos sejam o quê? Salvos. Quando a gente se depara logo com esse ponto, a gente já começa a pensar o seguinte, peraí, então você está querendo dizer que a Escritura mostra que a minha salvação não dependeu de mim mesmo? É exatamente isso. Todos os eleitos de Deus tiveram da parte de Deus todos os meios, sem exceção, para que eles pudessem ter conhecimento da verdade e fossem salvos pelo Senhor. Como é que a confissão declara isso? Primeiro, diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, ele destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Então Deus não somente disse quem seriam os eleitos, ele decretou isso, mas ele decretou tudo o que nós precisaríamos para alcançar o quê? Esse estado de salvação como eleitos do Senhor. Aí você vai pensar, pastor, mas o que seria este tudo, né? O que seria esse tudo? Por exemplo, está nas suas mãos aí, o quê? A palavra. Porque pela palavra nós somos regenerados, a semente de Deus. Deus pré-ordenou para a nossa salvação a ação do Espírito, iluminando a nossa mente. Deus pré-ordenou desde os tempos eternos a morte de Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados e consequente salvação.
Deus pré-ordenou que nós fôssemos adotados por Ele. Deus pré-ordenou a justificação, a santificação. Deus pré-ordenou também a glorificação. Deus pré-ordenou a perseverança dos santos. Tudo, absolutamente tudo, sem faltar nada, Deus pré-ordenou juntamente com a nossa o quê? Eleição. Vamos ver isso na Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia aí. Primeiramente, em 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 2. 1 Pedro 1, 2. Observe bem o texto que é dito assim: eleitos, ele está falando daqueles crentes a quem Pedro destina a carta, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam que multiplicadas. Observe bem que as palavrinhas aí, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, é um resumo da obra da redenção. O que ele está dizendo aqui é que tudo que foi necessário para que a eleição fosse concretizada na sua vida, foi pré-ordenada o quê? Pelo Senhor. A ideia que Pedro tem na mente é essa. Também nesse texto, por favor, verso 3, lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada, para revelar-se no último quê? Tempo. O que aqui temos que foi preparado por Deus nesse texto? Pela misericórdia dele, ele nos regenerou, ele nos deu uma viva esperança. Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele nos deu uma herança incorruptível, que ele qualifica como incorruptível, sem mácula, imacessível. Ele nos deu a garantia do céu, reservada nos céus, ok? E ele nos deu também a garantia de sermos guardados. Aqui está o aspecto da perseverança dos santos, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Ele nos deu a fé, mediante a fé, para a salvação, que é o conjunto de todas essas coisas. Então, quando nós lemos a Escritura, particularmente esse texto, o que é que nós temos aqui em vista? Que o mesmo Deus que decretou a sua eleição, ele decretou também tudo que seria necessário para que você fosse o quê? Salvo. Absolutamente tudo. Irmãos, quando nós contemplamos isto, precisamos considerar algumas coisas. Primeira delas, todos esses meios que Deus deu, foi para que aqueles que são eleitos fossem salvos. Logo, não entram quem? Quem é que não entra? Quem é que não entra? Os não eleitos. Pastor, mas os não eleitos podem ter contato com alguma das coisas que Deus usa em benefício dos eleitos? Pode ou não pode? Pode. A prova está aqui. Eu espero que todos que estão aqui sejam eleitos, inclusive os que nos assistem, mas eu não sei quem são. Mas tem muitas pessoas que têm contato com a palavra de Deus, ouvem o Evangelho a vida toda, às vezes até participam de alguns outros meios de graça, por meio da pública profissão de fé, se engajam no trabalho do Senhor, mas finalmente não são eleitos de Deus. Então, neste caso está aquele de Hebreus capítulo 6. Então é possível sim, que as pessoas tenham contato com estes meios, não todos, porque todos somente para os eleitos, experimentem temporariamente algumas dessas bênçãos, mas finalmente não sejam o quê? Eleitos do Senhor.
É importante que você saiba disso. A segunda coisa que você precisa saber é que todas estas bênçãos que acompanham a salvação, elas só se dão a partir da obra de Jesus Cristo. Por favor, abra a sua Bíbliazinha aí agora, em Efésios, capítulo 1. Abriram? Quando nós vamos fazer a leitura desse texto, do verso 3 ao 14, eu vou fazer a leitura e vou pontuando para vocês um destaque que o texto nos traz, tá bom? Que reforça essa ideia de que todas essas bênçãos só vêm até nós por meio de Jesus Cristo. Então vamos lá. Quando eu disser grife, vai ser grifa, tá? E alguém, por favor, vá contando aí para mim, tá ok? Quando eu disser grife, conta 1, 2, 3, tá bom? Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo, grifa. Assim como nos escolheu nele, grifa, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, grifa, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, grifa, no qual, grifa, temos a redenção pelo seu sangue, grifa, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, grifa, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação, grifa também nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, grifa, digo, no qual, grifa, fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, grifa, em quem, grifa, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, grifa, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Grifaram? Deu quantas? Quantas? 13. Então, na nossa tradução, você tem, nesses versículos, 13 referências a Cristo. Dá quase uma e pouquinho para cada verso. Quando você olha um negócio dessa monta, o que é que isso deveria levar o seu pensamento? A centralidade de Cristo na nossa salvação. Então entenda bem, todas as bênçãos que os eleitos gozam, se dá, ou se dão, por meio de Jesus Cristo. A parte dele, ninguém é salvo. Está claro? Pastor, mas eu posso ser salvo fulano de tal, alguém pode mediar por mim? Não, não. Pode até tentar, quer tentar, tente. Mas quando se deparar diante do Senhor, ele vai dizer, é por meio de Cristo? Não. Então não tem. Então todas as bênçãos que nós recebemos como eleitos de Deus, não foi por causa de nós, mas por causa de Cristo. Se dependesse de nós, seria a condenação. Mas como estamos em Cristo, nele recebemos todas as bênçãos. Então a nossa confissão de fé diz assim, olha, são eleitos achando-se caídos em Adão, mas são remidos por Cristo. E por Cristo são eficazmente chamados, por Cristo que opera no devido tempo, são justificados, são adotados, são santificados e guardados por meio da fé em Cristo Jesus. Ficou claro? Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8. Se tiver pergunta, fala.
Vou ler a partir do verso 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que a gente toma esse texto e há uma aplicação dele no que diz respeito às contingências da nossa vida, né? Mas o foco do texto aqui é salvação. Então, quando você lê aqui, todas as coisas cooperam, logicamente, para que o decreto de Deus se estabeleça, mas o ponto aqui é salvação. Então, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, como eleito de Deus, tudo coopera para a salvação, que é a grande questão. Não é para você ficar rico, não é para você ficar curado, não é para você ser bem-sucedido, embora essas coisas aconteçam, são bênçãos do Senhor, todavia, o foco aqui é o quê? Salvação. Então vamos lá, com isso em mente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora lembre, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito aqui? É o que está posto em Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o ponto central dessa epístola, a salvação de pecadores. Então esse propósito aqui, no sentido específico, é qual? O propósito de quê? Da salvação de pecadores. Pastor, o senhor está querendo dizer então que as outras coisas não estão debaixo do decreto de Deus? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que esse texto fala especificamente disto. 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos, o quê? Então perceba a centralidade de Cristo nisso aqui. E essa ideia de que aos de antemão conheceu, não quer dizer que ele me salvou, porque me viu que eu seria santo na frente e escolheria ele, não. É porque nós estamos olhando aqui com base no decreto de Deus, que não tem presente, passado nem futuro. Nós somos limitados pelo tempo, Deus não. Então ele me conheceu porque ele decretou que ia acontecer comigo, não porque ele viu que eu ia fazer e por isso me escolheu. Ok? Então ele diz, verso 30, e aos que predestinou, então predestinando foi quando? Na eternidade. A esses também chamou. Como é que se dá a chamada? Olha para mim. Como é que os eleitos são chamados à salvação? Por meio da pregação fiel da palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, como é que Deus chama os eleitos? Não sei nem assobiar. É pelo assobio? Não é um trauma de infância não, mas eu nunca aprendi a assobiar. E aí, meu pai assobiava bem, né? Todo tipo de assobio você vai lá. E eu ficava olhando, nunca aprendi. Então, desconsidere o assobio e pense só na ideia. Deus chama por assobio? Não. Não. Como é que Deus chama? Por sonho? Por visão? Manda um arrepio na sua espinha e você vai dizer, é Deus me arrepiando. Não. Deus chama pela palavra. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então ele chama. Quem decretou esse meio? Deus. Quem deu o Espírito para agir no coração do pecador e fazê-lo ouvir a voz de Deus? Deus. Então, aos que predestinou, a esse também o quê? Chamou. Aos que chamou, a esse também o quê? Justificou. O que é justificar? É declarar
em tribunal divino, que você foi justificado. Não é que você é justo, tá? Cuidado para não confundir isso. A justificação não faz de nós pessoas justas, porque só há um justo. Quem é? Quem é? Cristo. Nós somos o quê? Justificados. Nós recebemos uma declaração de justificação, ou seja, algum justo morreu por mim e os benefícios do que ele fez contam em meu favor. Então não há um justo, nenhum sequer. Então Deus decretou também a justificação. Aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Você vai olhar, pastor, mas aqui não está adoção, não está regeneração, não está santificação. Aqui, então está faltando. Não, é porque o apóstolo Paulo se resumiu a pegar 3 porções que marcam princípio, meio e fim. Compreendeu todo o processo nessas palavras. Predestinados, chamou, justificou e glorificou. Princípio, meio e fim. Na eternidade, a eternidade. Cobriu tudo. Quem fez isso? Deus. Eu não posso me auto-justificar. Eu não posso me glorificar. Eu não posso me auto-chamar, não é? Auto-convocar. Não posso. Deus fez tudo isso. Por meio de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Agora pense aqui uma coisa. A gente pensa na salvação, não é uma grande bênção? Uma grande bênção. Mas quem é maior, a salvação ou o Salvador? Quem é? Você agradece a Deus por sua salvação. Você louva a Deus porque é um salvo. Se alegra com isso. Mas a sua grande alegria é o seu Salvador. Ok? Entenderam? Por que o senhor está enfatizando isso, pastor? Porque se a gente não entender isso a partir da salvação, corremos o risco de nos alegrar mais com as bênçãos que recebemos de Deus do que com Deus que nos abençoa. E isso a partir da salvação. Tem que ter cuidado, equilíbrio nisso. Ficou claro? Então, irmãos, é importante que a gente entenda que Deus faz isso. Agora, note bem, para finalizar essa sessão. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Pastor, pode haver salvos fora dos eleitos? Resposta: não. Texto bíblico, abra aí. 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, verso 19. Abriram? 1 João 2, 19. Diz assim: eles saíram do nosso meio. Ó, saíram do nosso. Estava no meio de quem? Dos santos, dos salvos. Entretanto, não eram dos nossos. Claro demais, não é? Estavam no nosso meio, saíram, não são dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A ideia de permanência é aquela que está em João 15, da videira, lembra? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim dá fruto. Quem não permanece em mim é cortado e é lançado no fogo. João 15, 1 a 5. Todavia, eles se foram, saíram, não permaneceram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é quem? É dos nossos. Lembra que eu falei agora há pouco? É possível que alguém tenha participação nesses meios que Deus disponibilizou,
e ainda assim não sejam eleitos, aqui. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Vamos ouvir Deus falando, particularmente o Senhor Jesus Cristo, o Filho bendito, em João 6, 64 e 65. Abra sua Bíblia, marque, para ver se você ter convicção destas coisas, viu? Está na Bíblia. Abriram? Cristo falando. Eu vou ler a partir dos 60 até os 65, para você ter uma ideia do todo, tá certo? Vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Imagine, se o que eu estou dizendo aqui está já trazendo esse transtorno em vocês, imagine quando vocês viram o Filho do Homem subindo. Então ele já estava falando aqui da morte, do sepultamento, da ressurreição, da aparição durante 40 dias e da ascensão. Então, se isso aqui, que é pouquinho, já está... Imagine quando você vê o resto. Aí ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora observe bem: contudo, olha o que Cristo diz: há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito. Observe bem que Cristo tem dito, é uma coisa que ele está falando de modo insistente. Olha isso, olha isso, olha isso. Vos tenho dito e continua a dizer. Agora perceba bem, leiam juntos aí essa parte. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Quais foram os meios que o Pai deu? Foram aqueles. Pode vir por ele? Só se o Pai conceder. Mesmo usando os meios, não todos, logicamente, não tem como. Então, Deus ordenou todos os meios para que os eleitos, e somente eles, sejam o quê? Salvos. Alguma pergunta, alguma consideração? Tudo entendido? Que bom. Sessão 7, espero que esteja, viu? Nessa sessão nós aprenderemos o seguinte: que Deus decretou duas coisas com relação aos ímpios. Primeiro falamos dos eleitos, mas é preciso que você tenha preocupado aí com aquele parente seu que não é salvo ainda. Foi o que Deus fez com eles. Deus decretou duas coisas com relação aos ímpios. Primeira, não conceder misericórdia. Primeira coisa. Segundo, ordenar a sua condenação eterna, ele mesmo sendo juiz. Então, com relação aos ímpios, Deus fez duas coisas. Quais são elas? Não conceder o quê? Misericórdia. Segundo, ordenar a condenação deles, sendo ele o juiz. Vamos ver a importância disso. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Irmão Giovanni, alguém faça o microfone chegar àquele jovem. Lamentações 3, 22. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Eu queria que o senhor explicasse esses dois textos aqui, na verdade. Esse que o senhor acabou de ler, o João 6, 65, e o que o senhor mencionou das minhas ovelhas, que eu acho que é João 10, 27. Isso. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco ele, porque aqui fala, se o meu pai, pelo meu pai não lhe for concedido. Ok. E no João 10, 27, é a questão de as minhas ovelhas ouvem minha voz. Que é pronto, beleza, ótimo. Aí fiquei...
Perfeita harmonia entre eles. Como que as ovelhas ouvem a voz? Pela pregação da palavra. Quem autoriza a pregação da palavra? Deus. Quem deu a palavra? Deus. Quem dá o Espírito para que ela então entenda? Deus. Pastor, mas tem algum exemplo na Bíblia de pessoas que não ouviram a palavra por determinação do Senhor? Tem. Em Atos 16, quando o apóstolo Paulo está querendo visitar algumas pessoas, que era o plano inicial da sua segunda viagem, o Espírito de Deus impede que ele vá falar o evangelho em uma determinada região e o conduz a outra, que no caso foi a região da Macedônia, Filipos. Então até esta direção de onde a palavra de Deus deve ser pregada também está debaixo do decreto de Deus. Portanto, onde Deus diz que deve ser anunciada, a palavra de Deus será anunciada e as ovelhas ouvirão a sua voz. Agora é possível que no meio das ovelhas estejam outros bodes que vão ouvir, podem até temporariamente manifestar algum fruto, mas depois perecerão. Aí eu já estou falando de Mateus capítulo 13, os 4 tipos de solos onde a palavra de Deus pode cair. Ok? Cachou? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Lamentações 3. Tem um texto aqui, que é um texto muito conhecido, que é o de verso 22, não é? Que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã, grande é a tua o quê? Fidelidade. Então, Jeremias, o profeta, está numa época em que o povo está cativo, por causa da sua desobediência, e esse povo só não foi consumido de todo, porque diariamente Deus renovava o que sobre eles? As misericórdias. Ok? A misericórdia. Mas lembre bem que esta misericórdia foi dada a quem? Somente para o povo do Senhor. Somente para o povo do Senhor. Você vai observar que outros povos, inclusive, foram dizimados da face da terra. Você não tem mais registro deles, não. Essa ideia do que acontece historicamente, ela tem um fundo espiritual. Qual é o fundo espiritual aqui? É que na história da redenção, irmãos, Deus terá misericórdia de quem a Ele aprouver ter misericórdia. Dos demais, não. Então vamos lá. No dia do juízo, Deus terá misericórdia de Satanás. Diz: ó, Satanás, eu pensei direitinho, você não agiu todo dia mal, talvez você tenha agido bom um pouquinho, um dia bom. Impossível isso, né? Chega a ser incrível. Não. E dos anjos maus? Também não. E daqueles que agiram com maldade deste mundo? Também não. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá para Apocalipse, por favor, capítulo 20. Abriram? Verso 13. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de quê? De fogo. Se ele foi lançado para dentro do lago de fogo, é porque ele não teve o quê da parte de Deus? Misericórdia. Então Deus estabeleceu por decreto que de alguns ele não teria o quê? Misericórdia. Agora note bem que esse texto mostra uma coisa importante. No que diz respeito à responsabilidade humana, eles foram lançados desta forma por causa das suas obras. Então você tem um paralelo aqui, que é um grande mistério da Escritura, que Deus expõe isto, e esta é a verdade, que é a soberania de Deus decretando isto,
Mas ao mesmo tempo, ninguém é lançado no inferno injustamente. Por quê? Agora leiam comigo aí o verso de número 11 e 12, desse mesmo capítulo. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então você tem livros e o livro. No livro da vida estão escritos todos aqueles que são os eleitos de Deus. E os outros livros é a nossa conta. É a nossa conta. E os mortos foram julgados. Agora observe bem o que a Bíblia diz, ó. Segundo o decreto de Deus que está dizendo aí? Não. Eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Então, quando Deus decretou não ter misericórdia, Ele não estava com isso sendo injusto. Porque Ele está dando a cada um conforme o quê? As suas obras. Está claro? Agora tem um atributo de Deus muito importante nisso, que eu queria que você considerasse comigo. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos diz na sua segunda epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Abriram? Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não é tarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Arrependimento. Então, não confunda a longanimidade com misericórdia. Longânimo é a capacidade de Deus estender até o dia dele dar o que todos merecem. Então, às vezes você está achando que Deus está sendo misericordioso com você, Ele está sendo o quê? É longânimo, Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Mas você vai testando. Não tem menino que, como nós éramos no passado, né? Que vai testando o pai, vai testando. E o pai diz, meu filho, você presta atenção. E aí vai, chega um momento que, tá, pronto. Acabou a longanimidade, que você experimentou, você testou. Você acha que a gente faz de modo diferente com Deus? A gente vai testando. Será que dá? Será que não dá? Vai um pouquinho, ó. Cada dia um pouquinho. Já passo para ti, irmão Elton. O presbítero aqui depois. Aliás, passa logo para ele, que aí já pega na sequência. Obrigado. Irmão Elton. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Pastor, a minha dúvida que eu tenho, né, em relação às crianças, né? O que a predestinação, ela fala em relação às crianças? Se é possível uma criança ser predestinada ao céu e outra ao inferno? É muito bom isso. Lembre que, antes de falar dos meios dados pelo Senhor, você tem um decreto. No decreto, Deus já estipulou quem seria salvo. Adulto ou criança, não importa. Nós que somos da comunidade do pacto, somos aliancistas, cremos no pacto que Deus firmou e no seu desenvolvimento redentivo. Quando nossos filhos nascem, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Qual é a primeira coisa? Batizar, não é levar para o shopping. Por quê? Ah, pastor, porque se não batizar ele morre pagão. Não, não é pagão não, você não é católico. Nós não cremos na regeneração batismal,
O que nós cremos é que há um pacto, há um selo, há um sinal, por ocasião do batismo, onde eu, como pai, estou contente por saber que o meu Deus é o Deus do meu filho. Ele está selado. Então, se meu filho morrer antes de professar a sua fé, qual é a convicção que eu tenho? Que o Deus que me elegeu o meu filho, e eu hei de vê-lo lá. É a minha garantia, isso conforta o meu coração. Ok? Então, o mesmo Deus que ordenou esses meios ordinários de pregação, também decretou esses extraordinários para que sua eleição se confirme. Ok? Por isso, quando vocês tiverem o filho de vocês, se Deus permitir, batizem. Pastor, nesse texto que o senhor leu de 2 Pedro, ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas pessoas interpretam esse texto e usam para questionar a questão de todos, né? Da eleição por conta desse todos. Pronto. Por isso que a gente precisa ler o texto no seu contexto. O verso 1 até o verso 7, que eu não li, fala que nem todos são todos. Porque você tem 2 grupos do 1 ao 7 apresentados. Então, todos não são todos. Aqui todos são aqueles que ele elegeu desde os tempos eternos. Como é que a gente percebe esse contraponto? Exatamente, porque do verso 1 ao 7, nós temos 2 grupos aqui que agem diferentemente. E o todos aí engloba só aqueles que são fiéis ao Senhor. E no próprio versículo também, ele diz que Deus, ele é longânimo para conosco. Isso. Então, esse todos se referem a todos nós que somos os eleitos. Os eleitos. Deus está sendo longânimo. E assim, a longanimidade aí, ela se estende também aos ímpios, tá? É bom que se diga isso. Não que eles vão ser salvos, mas que Deus está dando tempo de arrependimento, de sorte que no final eles serão duplamente indesculpáveis. Indesculpável por conta da sua natureza e indesculpável porque tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E aí corrobora os textos de Apocalipse 18 e 19, que vão falar exatamente sobre isso, que foi dados a eles a oportunidade de arrependimento e eles preferiram a Babilônia do que se voltarem para o Senhor. Nesse sentido. Mais alguma questão? Diga, meu irmão. Aqui, Airan. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Pastor, em meio a tantas evidências na palavra de Deus, por que os nossos irmãos arminianos têm tanta dificuldade de compreender essas particularidades na Bíblia? Meu consolo para isso foi Romanos 14. Tem sido. Acolhei ao que é débil na fé, não parem para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua própria opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue de dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, irmãos, se eles forem eleitos de Deus, eles serão salvos e compreenderão. Você já viu a oração de um arminiano eleito? Graças te dou, ó Deus, porque o Senhor me escolheu. Eu creio, o Senhor me escolheu. Então, no fundo, não tem como um salvo contrariar isto. Porque ele vai ter consciência da sua indignidade.
e vai saber que foi graça. Então, eu prefiro caminhar por este caminho. Eu creio que sim, pode chegar, mesmo sem ter conhecimento pleno da eleição. Uns vão ter com maior profundidade, outros com menor. Uns vão articular isso verbalmente, outros não. Mas lembrar que não depende da minha compreensão, nesse sentido específico, a minha salvação. O decreto da eleição precede até a minha existência. Então, se Deus ficar associado à minha compreensão dessa verdade, coitado de mim, não dele. Tem coisas que eu não vou compreender nunca. Por isso que eu tenho que desenvolver a minha salvação, desenvolver minha fé, estudar, compreender, orar, para que o Espírito Santo de Deus me ilumine e eu vá compreendendo com maior profundidade. Eu não sei tudo, irmãos. Na verdade, bem pouco. Tem tanta coisa para aprender ainda. Ok? Ora, também isto. Tá bom? Agora, entendido essa parte? Então, não ter misericórdia e ordenar a sua condenação eterna por um justo juízo. Tá bom? Diga, irmã, ali atrás. Deixa só o microfone chegar para ti. Lá, levante a mãozinha, filha. Isso, ao lado da esposa do Elton. Esqueci teu nome, minha filha, me perdoa. Ravena. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Pastor, é possível alguém ser eleito, um escolhido de Deus, sem nunca ter ouvido falar dele? Por exemplo, aquelas pessoas de tribos, de Sim, nações distantes? Com toda certeza. Com toda certeza. Agora lembra, o decreto da eleição, ele antecede toda a ocorrência desses fatos. Para nós, viu, que temos linha de tempo, né? Então Deus me elegeu, vai ter um tempo que Ele vai me chamar. No caso dessas tribos, Ele pode usar alguém para ir lá e pregar, mas pode não ocorrer. Como é que se dá? A nossa confissão de fé vai falar sobre isso mais à frente, vai ser um ponto que a gente vai tratar, tanto dessas questões das tribos, como também daqueles que são as crianças, né? Que morrem no ventre da mãe. Como é que se daria isso? Então vai ter um ponto sobre isso também. Tá bom? Mas sim, se for eleito, será salvo. Diga, meu irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Romanos 9 e 10. 9, verso 10? Certo. Qual é a questão? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou. 10, 9, né? Romanos 10, versículo 10, 9, certo. Ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso. Visto que com teu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ok. Qual é a questão? Muitos usam esse versículo para generalizar a questão de não ser a predestinação, né? De ser escolhido de Deus, isso. Eleitos. Uhum. O bom é que Romanos 10 vem depois de Romanos 9. Então, para você entender Romanos 10, tem que ter passado por Romanos 9, não pode ter saltado. Quem pensa dessa forma, saltou. Há uma sequência lógica na epístola. O apóstolo Paulo não ficou assim, eu vou falar agora sobre isso. Não, agora eu vou falar sobre... Não. Ele tem princípio, meio e fim no seu raciocínio. Então, para entender Romanos 10, eu tenho que ter passado pelo 1, a ira de Deus, o evangelho, a ira de Deus. Tenho que ter passado pela depravação total. Eu tenho que ter passado por Abraão, por Davi. Eu tenho que ter passado para a condição depravada nossa, justificação pela fé.
eu tenho que passar pela rejeição dos judeus, o enxerto na oliveira dos gentios, para chegar no 10. Então eu tenho que ler antes. Então é possível que alguém destaque esse texto, faça esse uso, mas pulou antes. Aí qual é o conselho? Vamos ler toda a epístola do início ao fim? Acho difícil que, se ele compreender aqui, ele já não esteja ajoelhado confessando. Lógico que isso pela ação do Espírito de Deus. Finalizando, para a gente poder passar. Terceiro e último ponto. Deus ordena que sejamos sábios no trato desta doutrina tão importante. Deus ordena que sejamos sábios no trato desta doutrina o quê? Tão importante. Então ele diz assim, eu vou ler literalmente a confissão, tá? A doutrina deste alto mistério de predestinação, olha como é que ela chama? Um alto o quê? Mistério. Que foi nos revelado parte dele. Deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Não é uma coisa que eu vou tratar de qualquer jeito, não. Com prudência e cuidado. A fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, a palavra falando a Bíblia, possam, pela evidência da sua vocação, certificar-se da sua eterna eleição. Então eu vou analisar isso com cuidado. Para quê? Não é para brigar com o outro, dizer eu sou eleito, você não é eleito. É para eu mesmo ter certeza de que sou um eleito. E aí você diz, mas será que sempre? Quantas pessoas você vê que dizem assim, será que eu sou salva? Será que não sou salva? No dia que ele está em pecado, ele acha que está no inferno. No dia que ele acha que está santo, que não está, aí está no céu. Não. É pelo estudo da palavra, cuidadoso, sábio dessa doutrina, que eu vou fortalecer a minha convicção. Deus vai fazer isso em mim. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus. Então, quanto mais eu sei que eu sou eleito, mais eu louvo a Deus, mais eu admiro ao Senhor por ter salvo um pecador miserável, e mais o que? Eu reverencio ao Senhor, eu adoro a Deus. Então imagine essa igreja cheia de convictos que são eleitos. Como ia ser a adoração dessa igreja, irmãos? Ia arrebentar esse teto. Tamanha a minha convicção. O povo ia passar aí fora e ia parar o carro. O que está acontecendo? Ia ser outro avivamento de Asbury, né? O que está acontecendo? Não é que o povo foi convencido que é um eleito, está louvando a Deus, reverenciando a Deus, adorando a Deus. Que bom, né, irmão? Seria. E isso com toda humildade, diligência e consolo divino. Que ótimo. Então a eleição não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Não é para fazermos mal ao outro, mas termos consolo na nossa alma, de que a despeito de nós, como disse o apóstolo Paulo, sendo eu o principal dos pecadores, ele teve misericórdia de mim, me alcançou. Louve a Deus e sirva ao Senhor que te elegeu, pois Ele lhe concedeu uma maravilhosa bênção, porque Ele é um Deus maravilhoso. Esteja consciente de que Deus, em sua soberania, decidiu o fim de todas as suas criaturas. Portanto, não nos cabe questionar como se Deus fôssemos, mas nos submeter, sabendo que Ele faz tudo como lhe apraz, de modo perfeito, santo, sábio e justo. E, finalmente, saibamos com sabedoria, como é um cacófago, né? Saibamos com sabedoria lidar com esta doutrina. Então andemos somente naquilo que Deus nos revelou em sua palavra. E onde Deus falou, fale. Mas onde Ele silenciou, silencie. Não vá além do que Ele disse, mas fale tão somente o que Ele disse. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude